Olá, amigos e amigas. Vamos gravar a terceira parte da aula desta quinta-feira, dia 18 de fevereiro de 2021. Nós estamos agora no capítulo 3 do livro primeiro. O livro primeiro se chama As Causas Primeiras e o capítulo 3, Criação. Dentro então do capítulo 3 nós vamos começá-lo e tem o item 1, que é Formação dos Mundos. Logo de início, antes até da pergunta 37, tem uma observação aqui. O universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados, todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem, né, o espaço. Então, uma afirmação que o universo é tudo isso, né? Pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Bom, ele tem que ter sido criado, né? Porque se ele existisse de toda a eternidade como Deus, ele não foi criado por Deus, então foi o acaso. E aí o acaso não pode ter criado algo inteligente com regras definidas, não é? Como é o universo. Então o universo ele foi criado e chamamos, né, o Criador de Deus. Precisamos desmistificar a ideia de Deus na forma humana, né? Precisamos desmistificar as infantilidades que nós temos ainda, mas é muito difícil a compreensão, como vimos no capítulo 1 aqui, né, da natureza íntima de Deus. No atual estágio evolutivo, nós não compreendemos. Então, mas já podemos ir desconstruindo a ideia desse Deus em forma humana, né, que está sentado num trono, dando ordens para faça isso, faça aquilo, né? Isso é realmente uma visão bastante infantilizada sobre o Criador. A pergunta 38. Como criou Deus o universo? Bom, através da sua vontade, mas não temos realmente como entender a criação na sua essência, né? Lá no início, como se deu isso. A gente tem as pistas que os espíritos nos dão. Deus criou o universo através da sua vontade. Basicamente ele criou espírito e matéria. E a partir daí, né, a matéria primitiva, todas as combinações que deu origem a tudo que existe no universo. Então, isso é um resumão, mas como isso aconteceu, a gente não tem condições de entender. Mas não é que isso seja um mistério eterno, é um mistério para o nosso atual estágio. A gente sempre dá exemplos escolares que ficam mais fáceis. Uma criança de 6 anos dizendo que quer construir uma ponte, um arranha-céu, um foguete, a gente vai dizer, olha, ainda você não pode, mas se você estudar, se você progredir, você vai um dia poder sim realizar isso. Então é mais ou menos o que os espíritos falam pra gente. A gente quer entender a natureza íntima de Deus, ainda não dá. A gente quer entender a criação, como que Deus criou o universo, ainda não dá, mas estudem, se esforcem, que um dia vocês poderão sim entender. E aí que ele dá o exemplo, né, do início do livro A Gênese, do Velho Testamento da Bíblia, para expressar a vontade de Deus. Deus disse, faça-se a luz, e a luz foi feita. Isso é uma frase que demonstra a vontade de Deus. Questão 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? E aí vou até ler a resposta. Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. Então a gente pode dizer que os mundos todos, né, toda a matéria vem desse elemento que a gente estudou no item anterior, no capítulo anterior, desse elemento primitivo, pela junção, né, desse elemento em diversas combinações, é que se forma tudo que nós conhecemos em termos materiais, inclusive a formação dos mundos. A questão 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? E aqui eu vou fazer uma observação, uma das poucas coisas que na doutrina a gente encontra respostas diferentes.
Aqui no Livro dos Espíritos, eles respondem que está certo isso, que os cometas podem ser mundos de informação. Mas quando nós lemos o livro A Gênese, tem um texto lá que diz que os cometas não são mundos de informação. O texto de A Gênese, ele é assinado pelo Galileu Galilei, espírito já desencarnado, que fez parte da codificação e ditou esse texto. Um amigo nosso da Mocidade Espírita, na época da Mocidade, ele dizia, olha, a gente, né, vendo essa contradição entre o que está no Livro dos Espíritos e na Gênese, ele falou, eu prefiro ficar com o que está na Gênese, porque o Galileu Galilei que assinou isso, ele entende bastante de astronomia e tudo mais, porque foi um astrônomo. Eu prefiro entender da seguinte maneira, talvez alguns cometas até possam ser mundos de informação, e aí o espírito que responde aqui, ou os espíritos que respondem, e Kardec condensa isso aqui no Livro dos Espíritos, pode dizer que sim, que eles poderiam ser, mas o Galileu Galilei pode ter talvez dado uma resposta do tipo, em geral, em regra, não são, né? Ainda que possa haver exceções, mas ele não fala dessas exceções. Então talvez as duas respostas possam até ser complementares e não excludentes, tá? Não é algo que vá fazer tanta diferença assim, né? Se os cometas são ou não são mundos no sentido de planetas, né, em formação, mas é algo a ser explicado aqui, né, na aula. A questão 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, né, isso acontece. A gente sabe de estrelas que a gente está olhando no céu que não existem mais, né, que elas já se apagaram, né, ou já explodiram, dependendo aí a situação. Então, mundos, planetas, estrelas, tem começo, meio e fim, né? São coisas materiais. É claro que é muito demorado isso para os padrões humanos, né? Mas sim, o nosso Sol vai se apagar. Nosso Sol tem aproximadamente 5 bilhões de anos, segundo os estudos mais recentes, e que daqui a uns 5 bilhões de anos, 4 a 5 bilhões de anos, ele vai se apagar. Ou seja, calma, gente, fiquem tranquilos, não vai ser amanhã, né? 5 bilhões de anos. E aí, o que vai ser da humanidade? Bom, com certeza nós estaremos habitando mundos superiores. Tomara, né, que daqui 5 bilhões de anos sejamos espíritos puros, que é um bom tanto. Quando da formação do globo terrestre, conta-nos a espiritualidade, Emmanuel relata isso no livro A Caminho da Luz, que Jesus já era um espírito puro e que recebeu então a missão, né, de coordenar aqui o nosso sistema solar, né, o planeta Terra. Então, ele é o governador do nosso planeta. A última questão da nossa aula de hoje, né, do dia 18 de fevereiro, é a 42. Podemos conhecer a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Aqui os Espíritos respondem, nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Os Espíritos então dizem que não dava para saber, mas hoje nós temos dados a esse respeito. Esses dados podem se modificar? Sim, claro que pode. Quando eu era criança, estava nos bancos escolares como aluno, né, lá com os meus 8, 9, 10 anos, nós tínhamos datações diferentes a respeito da Terra, do universo, e hoje, né, algumas décadas depois, a ciência avançou, já consegue dizer com mais precisão sobre essa data. Talvez daqui a um século, né, tenhamos dados bem mais precisos. Então, no momento da codificação não era possível, mas houve avanço e vai continuar havendo avanços na ciência e nós vamos chegar cada vez mais perto das respostas corretas. Um abraço a todos, até a próxima aula.